Olá! Já parou para pensar de onde vem a nossa ideia de cidadania? Bom, para responder isso, a gente vai embarcar numa viagem. Uma viagem que começa lá nas praças da Grécia Antiga e chega até os desafios globais de hoje em dia. E essa aqui é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Sabe, num mundo que está cada vez mais polarizado, mais dividido, o que significa de verdade ser um bom cidadão? Como é que a gente faz a diferença? Pois é, e para começar a achar as respostas, a gente precisa voltar bastante no tempo. Mais de 2000 anos, na verdade. A gente vai direto para o berço, para o lugar onde essa ideia toda de cidadão começou a tomar forma. Lá na Grécia Antiga, eles tinham uma ideia que era, assim, muito poderosa. A de que a vida pessoal e a vida pública não eram coisas separadas, de jeito nenhum. Na verdade, uma simplesmente não existia sem a outra. Isso acontecia na polis grega, que era o centro de tudo, da vida em comunidade. Lá, ser uma boa pessoa significava, por definição mesmo, ser um bom cidadão. A ética de cada um e a responsabilidade com a cidade eram tipo duas faces da mesma moeda. E olha, a polis era bem mais do que só uma cidade, tá? Era o grande palco da vida pública. Era ali, no meio do debate, da ação em conjunto, que o ser humano se sentia completo, realizado, ajudando a construir o futuro de todo mundo. Aquela famosa frase de Aristóteles: o homem é por natureza um animal político. Então, ela resume isso perfeitamente. Para os gregos, a política não era uma escolha, sabe? Era parte de quem a gente é. Ficar de fora da vida pública era, de certa forma, abrir mão da própria humanidade. Ok, agora vamos dar um salto gigantesco no tempo, porque a ideia de cidadão que a gente conhece hoje passou por uma transformação, assim, radical, uma que abalou as estruturas de poder até a raiz. Pensa só, em pouco mais de 100 anos, o mundo virou de cabeça para baixo. Uma onda de revoluções, na Inglaterra, depois na América e aí na França. Simplesmente destruiu aquela velha noção de que o poder vinha de Deus. A soberania não era mais do rei. Agora, ela vinha do povo. E aqui está o pulo do gato, a mudança fundamental. Cidadania deixou de ser um privilégio, um presentinho que o rei dava para alguns escolhidos, ela se tornou um direito fundamental de todo mundo. Só que, claro, essa transição não foi nada pacífica. Aquele ideal bonito de cidadãos participando de forma ordeira, muitas vezes bate de frente com a realidade. E a realidade é que direitos precisam ser conquistados, defendidos na raça, nas ruas, com muita luta e paixão. E tudo isso nos traz direto para os dias de hoje, onde a gente encara desafios que, olha, nem os gregos, nem os revolucionários do século XVIII poderiam sequer imaginar. E para encarar esses desafios, a gente precisa de uma ferramenta fundamental, que é saber a diferença entre moral e ética. Pensa assim, ó. A moral são as regras do jogo, os costumes que a sociedade já tem, é o que é considerado certo ou errado. Já a ética é o que nos faz parar e perguntar, peraí, por que essa regra é assim? É a reflexão. É a ética que nos cutuca e pergunta, isso que todo mundo acha normal é realmente justo? Um dos maiores conflitos do nosso tempo é justamente esse cabo de guerra. De um lado puxando está a lógica do mercado, do lucro, da eficiência a todo custo. Do outro, puxando de volta, estão os valores essenciais: justiça, dignidade, sustentabilidade. Navegar no meio dessa tensão toda, esse é o grande desafio ético da nossa geração. E os problemas, gente, eles são gigantes. E tá tudo conectado. Crise climática, desinformação, desigualdade absurda, pandemias. Não dá mais para pensar que um país sozinho vai resolver isso. Simplesmente não dá. Então, a conclusão é meio inevitável, né? Os modelos antigos já não dão conta. A gente precisa desenvolver uma consciência nova, uma cidadania planetária, uma cidadania que vai além das fronteiras e entende que, no fim das contas, estamos todos juntos num único planeta. Tá, mas e aí? O que a gente faz? A resposta é que cidadania não é um substantivo, sabe? É um verbo. Não é algo que a gente tem, é algo que a gente faz. É pura ação. Movimentos como o Direta Já aqui no Brasil são a prova viva disso. A história está aí para mostrar. A mudança de verdade acontece quando gente comum, como nós, se recusa a aceitar o que é injusto e decide agir, juntos. Mas, claro, a ação precisa ser consciente. E isso começa com a reflexão. E existe um guia bem prático para isso:
4 passos. Pensa comigo. Primeiro, por que eu estou fazendo isso de verdade? Segundo, quem vai ser afetado pela minha ação? Terceiro, eu ia querer que todo mundo agisse desse jeito? E quarto, como é que isso parece do ponto de vista de outra pessoa? São 4 perguntas simples, mas que levam a decisões muito mais éticas. No fim das contas, tudo se resume a isso. A mudança social tem 2 motores potentes. De um lado, a nossa responsabilidade, a de cada um. Do outro, a força imensa da ação coletiva. A verdadeira transformação só acontece quando esses 2 motores estão funcionando juntos, em sintonia, para construir o futuro. Olha só que jornada, de Aristóteles até os movimentos sociais de hoje. A gente herdou um legado incrível. As ideias, os princípios, os exemplos de coragem. É como se os projetos, as plantas para um mundo mais justo, já tivessem sido desenhados. E assim, a nossa viagem termina com essa pergunta. Que não é para Aristóteles, não é para os revolucionários, é para a gente, hoje. Os projetos estão aí. A questão é, quem é que vai construir?